Olá pessoal, tudo bem? Prof. Carol hoje para fazer uma revisãozinha de Estatuto da Criança e do Adolescente para a prova da ordem. Nós vamos começar relembrando quem é criança e adolescente, como funciona esse microsistema, qual é a lógica desse microsistema, quais são os princípios que regulam a infância e a juventude, como funcionam os principais aspectos relacionados à adoção e outros elementos aí que circundam o ECA e que podem vir a ser cobrados pela FGV. Bem-vindos e bem-vindas, começando então. A lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a lei 8069, ela prevê que criança é de 0 a 12 anos incompletos e que adolescente é de 12 a 18 anos. Portanto, ainda que o adolescente esteja emancipado, que tenha sido emancipado por uma das formas de emancipação lá do Código Civil, a voluntária, judicial ou a legal, ele estará coberto, acobertado, ou seja, ele ainda será sujeito de direitos ali do ECA. De modo que aquilo que é proibido para crianças e adolescentes, como acesso a álcool, ingestão de álcool, compra de cigarros, continua sendo proibido mesmo após a emancipação. A única exceção que nós temos de tutela do ECA ou ausência da tutela do ECA para menores de 18 anos é a autorização para viagens. Por quê? Porque estando o adolescente emancipado, ele não vai precisar de autorização de pai e mãe para viajar. E em razão de não precisar dessa autorização, ele também poderá se hospedar em hotéis, pousadas, pensões e outros do gênero, né, outros estabelecimentos do gênero, sem autorização de pai e mãe, já que, se ele pode viajar, obviamente, ele também tem que poder praticar esses outros atos que pertencem a uma viagem, como a possibilidade de se hospedar sem um adulto autorizando ou acompanhando. Quem decidiu isso foi o STJ. Então, o que ele fez foi uma interpretação da norma. Agora, não vai ficar autorizado a tirar a carteira de motorista, uma vez que essa é uma permissão administrativa e ela está condicionada aos 18 anos de idade e não à maioridade, né, que são conceitos distintos. Não vai ser obrigado a votar, o voto continua facultativo, já que o voto obrigatório se dá aos 18 anos. E por quê? Vamos lembrar que a emancipação ela antecipa os efeitos da maioridade civil e não a maioridade civil. Nós não temos como antecipar a idade, nós temos como antecipar os efeitos que a idade gera no direito e que nesse caso seria a maioridade civil. Por isso o adolescente emancipado ele continua se subordinando ao ECA, ele está ainda sob a tutela do ECA, exceto quanto à autorização de viagem, porque ele vai poder viajar emancipado e hospedagem em hotéis, pousadas, etc. e tal, que ele também não vai precisar de um adulto. Fora isso, nós temos uma outra exceção que é após os 18 anos, porque existe uma possibilidade ainda do jovem ficar subordinado ao ECA, especialmente à aplicação das medidas socioeducativas, se o ato infracional tiver sido cometido antes da maioridade civil. Então, se eu cometi um ato infracional e não tinha 18 anos ainda que a sentença venha depois da maioridade, depois dos meus 18 anos, eu vou cumprir a medida socioeducativa. Então, o que conta é o momento em que eu pratiquei o ato infracional e não o momento em que eu iniciei o cumprimento da medida socioeducativa. E aí, outro detalhe interessante, se eu inicio o cumprimento da medida socioeducativa aos 18 anos, ele funciona, né? Ele vai se estender no máximo até os 21 anos de idade. Aí sim, a partir dos 21, se extingue qualquer medida socioeducativa, tá? Então, temos aí essas especificidades, por assim dizer. Isso está lá no parágrafo único do artigo 2º. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade.
E esse, excepcionalmente, se vincula, né, se relaciona justamente à medida ao cumprimento de medidas socioeducativas ou de medidas de proteção que também podem ter sido aplicadas antes da maioridade civil ou resultante de atos praticados antes da maioridade civil. Tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre as medidas socioeducativas e as medidas de proteção para entender a diferença de uma e de outra, quando eu aplico uma, quando eu aplico outra, tá? Antes de nós entrarmos no tópico da adoção, para fazer uma revisãozinha ali, dos requisitos, do procedimento, dos prazos, eu quero relembrar com vocês os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu falo em Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou falando de um microsistema de proteção no direito. Assim como é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como é o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos a previsão constitucional, especialmente os artigos 226 e 227, 227 da Constituição, que trata especificamente sobre os microsistemas de idosos, jovens, adolescentes, enfim. E logo abaixo temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, é claro, além dos princípios constitucionais que protegem a pessoa humana, também dispõe de princípios específicos para a infância e a juventude, para a infância, adolescência e juventude. Que princípios são esses? Bom, em primeiro lugar, nós temos o que nós chamamos de princípio guarda-chuva, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E logo abaixo desse princípio, nós temos outros chamados de maxi-princípios, que deles decorrem outras tantas tutelas protetivas. Um desses maxi-princípios, vocês já devem estar cansados de saber o nome, é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, eu consigo responder inúmeras questões do exame da ordem. Porque se eu não lembro qual é a resposta exata da previsão do ECA, fazendo o raciocínio, interpretando a questão de acordo ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, eu consigo chegar muito próximo, se não a resposta mais adequada, né? O que é o princípio do melhor interesse? Se eu tenho em disputa o interesse de um pai e de uma mãe em relação ao interesse de uma criança, eu sempre vou privilegiar o interesse da criança. Se eu tenho em disputa, né, o interesse de um adulto e de uma criança ou de um adolescente, eu sempre vou privilegiar o interesse de uma criança ou de um adolescente. Então vocês imaginem que eu esteja numa situação em que um casal fez uma adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? É aquela adoção irregular, quando eu registro como meu filho de outrem, que inclusive é um crime, né? E aí eu faço uma adoção à brasileira e estou com aquela criança 6, 7, 8 meses. E eu tenho um outro casal numa fila de espera de adoção que está apto a adotar e é o próximo da fila. Pô, eu furei a fila, né? Aí o que esse casal vai alegar? Não, eu tenho direito porque eu já criei vínculos afetivos com essa criança, com esse bebê. Pensem, eu estou falando de um bebê de 6, 7, 8 meses, que tem condições de desenvolver esse mesmo vínculo de afeto com aquele outro casal que está na fila de adoção. Tá, Carol, mas quer dizer que ele não criou vínculos com o casal 1? Não quer dizer que ele não tenha criado vínculos. Mas quer dizer que o casal 2, esse que está na fila de adoção, ele passou por todo um processo em que o Estado pôde verificar que ele estava apto para adotar. Então percebam que o Estado se certificou de que aquele núcleo familiar apresentava todos os requisitos necessários e tinha dado todas as garantias de que qualquer criança que seja adotada por eles vai ser bem acolhida, vai receber suporte, vai receber afeto, vai receber apoio material e que as intenções desse casal ao adotar estão direcionadas ao melhor interesse e ao bem-estar de uma criança. Portanto, em quem o Estado vai confiar que tem condições de dar o melhor, o que aquela criança necessita? Qual é o melhor interesse da criança? Que ela vá para uma família que o Estado pôde certificar que não só cumpriu toda a burocracia, respeitou a lei, respeitou o ordenamento jurídico, se preocupou em seguir o passo a passo que o Estado entende que é necessário para a segurança de toda criança e adolescente e que está lá certificado esperando aquela criança chegar no seio do seu núcleo familiar.
diferente do outro casal que burla o sistema estatal. Então vejam que não é a questão apenas do vínculo afetivo, porque o bebê vai ter condições de gerar um vínculo afetivo com a outra família. A questão também é, nós sabemos que esse casal, por mais que tenha percorrido um caminho equivocado, ele também nutre afeto, ele nutre carinho por essa criança. Ninguém está desmerecendo a verdade do afeto que foi dado àquela criança. Muitas vezes surge até depois de muitos anos de frustração, né? Mas nós não podemos ignorar que esse casal não se dispôs a passar por todo o procedimento que o Estado considera essencial para garantir a segurança das crianças e adolescentes que estão na fila de adoção. Então aí nós temos um exemplo de aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Imaginem que essa criança e adolescente já está nessa família desde o seu nascimento e hoje ela já tem 5, 6 anos de idade. Ainda que eu tenha um casal habilitado à espera de uma criança para adotar, é claro que o Estado não vai afastar uma criança de 5 ou 6 anos de idade que já está absolutamente adaptada no núcleo familiar em razão da prática desse ato criminoso pela família que praticou a adoção brasileira. Por quê? Porque nesse caso, retirar a criança desse núcleo familiar é violentar o seu emocional. Porque aí ela vai sofrer uma ruptura muito mais consciente e muito mais longo, ela vai ter um vínculo de afeto e de afinidade completamente estabelecido. Então, se ela está bem cuidada, se houve a configuração da parentalidade socioafetiva, é claro que o Estado não vai tirar essa criança do núcleo familiar. Porque nesse caso, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente vai determinar que o emocional dessa criança, que a estabilidade emocional dela, se prepondere, né, se sobreponha à burocracia estatal e até mesmo ao próprio ordenamento jurídico. Esse princípio também é o que vem motivando o STJ a deferir a adoção em casos que a lei taxativamente proíbe. Então nós temos lá 2 proibições no ECA. Irmãos não podem adotar irmãos e avós não podem adotar netos. E nós tivemos já um precedente, nós temos um precedente no STJ de uma autorização de adoção de uma avó em relação a uma neta. Por que autoriza? O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Porque nesse caso a ministra Nancy disse o quê? Ora, ainda que a lei, ainda que o ECA taxativamente diga que avós não podem adotar netos, nós temos como relativizar essas negativas do Estatuto em benefício da criança e do adolescente. Então, sempre que os princípios que regem o ECA autorizem essa flexibilização. E nesse caso ela entendeu que comportava a flexibilização dessa negativa, né, de adoção. Por quê? Pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Porque essa menina, ela havia sido criada pela avó desde pequenininha como filha. Inclusive ela cresceu com os tios, que eram adolescentes na época, como se fosse irmã dos tios. Então ela nunca teve a referência dessa mulher como avó. A referência sempre foi de mãe e vice-versa. Por quê? Porque essa menina, ela é filha de uma mulher que era uma pessoa com deficiência e era uma pessoa também com problema de drogadição, que abandonou ela, bebê, não tinha condições de dar suporte emocional, nem afeto, nem cuidar dessa criança. E a avó criou como se fosse sua própria filha, acolheu a neta como própria filha. Então ali houve uma quebra dessa regra, claro, porque em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então sempre que vocês derem um olhar à questão na perspectiva do melhor interesse, pode ser que vocês não conheçam efetivamente a regra, que vocês não se recordem, mas vocês vão se aproximar muito da resposta correta por dedução. E o outro maxi-princípio que eu quero destacar com vocês é o princípio da proteção integral, né? E um outro que a gente vincula ao princípio da proteção integral, que é o da absoluta prioridade. Então vejam que temos aqui 2 princípios reunidos, né? Proteção integral e absoluta prioridade. Por quê? A absoluta prioridade nada mais é
do que atender primeiro crianças e adolescentes do que outras pessoas da sociedade. Então, mesmo que eu esteja diante de outros grupos de vulnerabilidade e que recebem proteção especial do Estado, como os jovens, como os idosos, como as pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica, sempre vai prevalecer, como primeiro lugar nessa fila, crianças e adolescentes. Então, se o município tem verba para a construção de uma creche ou um lar de acolhimento de idosos, ele deve destinar prioritariamente essa verba para a creche. Se o município tem lá um orçamento participativo e tem uma verba para fazer uma pracinha com brinquedos para crianças em determinado bairro, mas ao mesmo tempo precisa fazer aquelas academias para os idosos nos parques, ele deve destinar essa verba para a pracinha. Se o Estado tem verba para 3 leitos hospitalares, mas também precisa de uma UTI neonatal ou de 2 UTIs neonatal, ele vai ter que destinar para a UTI neonatal e assim por diante. Então, esse é o princípio da proteção integral e da absoluta prioridade, tá? E agora sim, superada essa questão inicial, vamos falar sobre a colocação das crianças e adolescentes em família substituta. E essa foi uma inovação, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ampliou o rol de modelos familiares, de núcleos familiares, dizendo que além da família natural, que é composta pelo pai, pela mãe, ou seja, pelos genitores, e aqui entra toda a diversidade possível, todos nós temos a família extensa, que é composta pelos demais familiares, como os avós, os tios, os primos. Então, são aqueles agregados, né? Aquelas pessoas que também compõem meu núcleo familiar, que podem assumir a minha guarda, que podem exercer a minha tutela, caso seja necessário, e que compõem essa rede de proteção da infância e da adolescência. E além da família extensa, nós temos a família substituta, né? Que vai até além, ela pode ser composta, inclusive, pelas famílias acolhedoras, né? Também é uma outra inovação que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, que se destina a, antes de colocar a criança e o adolescente numa instituição de acolhimento, deixá-lo vinculado a algum núcleo familiar e tenha, então, aquele acolhimento e sensação de casa, de uma rotina comum, né? Sem o acolhimento institucional, tá? E aí, gente, quando eu falo de colocação em família substituta, eu tô falando de 3 modalidades, tá? Então, o que nós temos? A família natural, que é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, portanto, né, os irmãos, os meus irmãos, né, e a família extensa ou ampliada, que vai além dos pais e dos filhos, que são os parentes próximos e que mantêm vínculos de afinidade e afetividade, tá? E foi isso, inclusive, que obrigou o Estado a reconhecer a igualdade na filiação. Então, retirando, porque nós tínhamos uma previsão lá na Lei 6.015 de que os filhos havidos fora do casamento seriam registrados com uma indicação, né, de que não havia igualdade entre os filhos havidos dentro do casamento, então havia uma discriminação, e o ECA acaba, né, com essa discriminação, inclusive ampliando a forma de reconhecimento da paternidade pelos genitores, né? Então, termo de nascimento, testamento, escritura ou qualquer outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. E que esse reconhecimento, inclusive, ele pode ser feito durante a gestação. Então, antes do próprio nascimento dessa criança, tá? E esse reconhecimento de filiação, ele é um direito imprescritível. Por que ele é um direito imprescritível? Porque ele é um direito da personalidade. Portanto, nós não temos prazo prescricional para ingressar com ações de reconhecimento de paternidade ou de maternidade, seja esse reconhecimento decorrente da consanguinidade ou qualquer outra origem.
Ou seja, pode até se tratar de um reconhecimento de filiação socioafetiva ou de parentalidade socioafetiva, que eu não vou ter prazo para fazer esse reconhecimento, tá? E aí, claro, observado o segredo de justiça sempre. Quando não é possível manter a criança e o adolescente dentro do seio da família natural, é que surge a família substituta, né? E aí nós temos 3 formas de colocação em família substituta. Nós temos a guarda, a tutela e a adoção. Então esses 3 institutos, gradativamente, substituem a família natural. De que maneira? Quando eu falo em tutela, eu estou falando na ausência de pai e mãe. E essa ausência, ela decorre ou da morte presumida, ou da morte, ou da falta de registro. Então, eu tenho o instituto da tutela quando os genitores morrem. Então, eu estou me referindo aos órfãos. Quem será tutor? Tutor, preferencialmente, será quem pai e mãe indicarem, pelo testamento ou por qualquer outro documento autêntico. Obviamente que eu vou ter que abrir um processo de tutela, uma ação de tutela, e o juiz vai fazer a nomeação formal daquele tutor indicado por pai e mãe conjuntamente, ou por um na falta do outro. Mas também pode acontecer de alguém morrer e não deixar tutor nomeado. E nesses casos nada impede que se peça igual a nomeação de um tutor dentre os familiares, e aí a lei nos dá uma lista de pessoas que prioritariamente devem ou podem assumir essa tutela, começando, é claro, pelos ascendentes, depois pelos colaterais, né, os irmãos, e aí podem também ser os tios, padrinhos. Sempre o juiz vai privilegiar quem tiver um maior ou melhor vínculo de afinidade, de afetividade com aquela criança, aquele adolescente. E a tutela, ela vai então até a maioridade civil, ou até que o adolescente seja emancipado, lembrando que é o adolescente tutelado, somente poderá ocorrer a emancipação por via judicial. Pois bem, se não é possível a tutela, nós podemos usar apenas o Instituto da Guarda. E o Instituto da Guarda, ele não ocorre somente quando pai e mãe morrem. Mas, às vezes, uma das medidas protetivas de proteção da criança e do adolescente é a suspensão do poder familiar. Então, o que vai acontecer? Eu vou retirar aquela criança, aquele adolescente do núcleo familiar, suspendendo o poder familiar de pai e mãe e colocando a criança sob guarda de terceiros. E essa guarda vai ser exercida por algum familiar da família extensa ou por alguém que o Estado determinar que a exerça, como, por exemplo, a instituição de acolhimento. E, por fim, como medida extrema e como última ratio, ou seja, como a última alternativa possível, nós temos a adoção. E para que a adoção aconteça, lembrem-se, eu tenho que destituir o poder familiar da família de origem, e aí somente depois disso é que a criança poderá ser adotada por outra família. A maioria das crianças que estão em situação de acolhimento institucional não estão disponíveis para adoção, elas estão apenas com o poder familiar suspenso, né, sob guarda de terceiros. Então, para que possa ocorrer a adoção, deve haver, então, me fugiu. Então, sempre que para haver adoção, deve haver previamente a destituição do poder familiar. Também é preciso levar em conta que o ECA recentemente foi modificado, eu digo recentemente, né, porque foi após a sua entrada em vigência, ali em 2009, que foi com a nova lei de adoção, prevendo que sempre que se tratar de adolescente, será necessário o seu consentimento. E quando for necessário o seu consentimento, ele deverá ser colhido em audiência. Então, o adolescente ele tem o direito de opinar, a sua vontade deverá ser considerada, especialmente quando se tratar de adoção, tá? Então, não só na adoção, mas aí também eu estou me referindo à situação de guarda de terceiros, ou ainda à situação de tutela e adoção, tá? Quando eu falo, inclusive, de colocação de família em
guarda de terceiros, ou em situação de acolhimento institucional, ou ainda destinando-os à adoção, eu também falo, e se tratam de grupos de irmãos, eu também falo na necessidade de manter esse grupo reunido. Então, sempre que houver guarda, tutela ou adoção de grupo de irmãos, eles deverão ser adotados ou colocados sob guarda ou tutela conjuntamente. Isso está previsto ali no parágrafo 4º do artigo 28, tá? Então, os grupos de irmãos serão sempre colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Claro, se houver justificativa para uma situação excepcional, o juiz, é claro, deverá adotar uma medida diversa, né? E nesse caso seria a separação do grupo de irmãos, mas sempre se esforçando para não haver rompimento dos vínculos entre esses irmãos. Porque ainda que eu rompa o vínculo originário de parentalidade, eu não tenho por que romper o vínculo de colateralidade entre os irmãos, tá? Já entrando na adoção, porque a gente já está perto aqui do nosso tempo final, né, de revisão, quando eu falo de adoção, eu falo dos artigos 39 diante do ECA. E aí, quando eu trato de adoção, eu tenho que lembrar, primeiro, que deve acontecer previamente à adoção o período de convivência, né? Que é um período de aproximação. E esse período, ele tem um prazo para acontecer, tá? Lembrando que pode adotar qualquer pessoa que seja maior. A adoção, ela pode ser conjunta ou unilateral e pode, inclusive, ser conjunta mesmo nos casos de dissolução de união estável e de casamento, desde que haja consenso entre esses candidatos, né, a genitores sobre a guarda e as questões de convivência, e que o estágio de convivência com a criança ou adolescente que vai ser adotado tenha iniciado na constância do matrimônio. Aí não há problema de se divorciar ou de se separar durante o processo de adoção, porque ele é um processo bastante longo e isso pode vir a ocorrer, tá? E os irmãos não podem adotar irmãos e também avós não podem adotar netos, lembrando que a ministra Nancy já admitiu uma excepcionalidade dessa medida quando houver melhor interesse comprovado, tá? Quanto ao período de estágio de convivência, o artigo 46, ele foi modificado em 2017. Então é bom que a gente relembre que a gente relembre esses prazos, né? Para não cair lá na pegadinha da FGV, já que esses prazos mudaram há pouco tempo. Então, o estágio de convivência, quando se tratar da adoção nacional, ele será de 90 dias. Esse período pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado, sempre, dependendo das peculiaridades do caso, tá? Mas uma única vez. E esse estágio de convivência de 90 dias, ele pode ser o quê? Ele pode ser dispensado. Isso quando? Quando o juiz entender que os elementos de afeto e de afetividade estejam comprovados e se ele já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante, por um tempo suficiente que vai ser analisado pelo juiz. Só cuidado, o simples fato de já estar sob a guarda do adotante não dispensa o período de convivência. O juiz vai analisar no caso concreto se poderá dispensar ou não. Lembrando que tem que ser a guarda legal, porque a simples guarda de fato não autoriza por si só essa dispensa do estágio de convivência, tá? Então, quando eu trato ao contrário de adoção internacional, e a adoção internacional, né? Ela acontece quando os candidatos a adotar residem fora do Brasil, então eu não preciso ser estrangeiro para estar numa adoção internacional. Basta ser no Uruguai, na Argentina, será uma adoção internacional. Eu sou brasileira residindo fora do Brasil, a adoção será internacional. E ela só acontece quando se esgotam as possibilidades de adoção no território nacional. Esse período de estágio de convivência ele é de 45 dias. Por quê? Porque ele deve acontecer integralmente em território brasileiro. Então, vocês imaginem que a pessoa é domiciliada no exterior, trabalha no exterior, e ela vai ter que passar 45 dias direto em solo brasileiro.
Por isso ele é de 45 dias e não de 90 como o outro. Mas pode ser prorrogado a critério do juiz por igual período, né, uma única vez também, tá? Tanto o adotado da adoção nacional como da adoção internacional, depois da adoção, ao completar 18 anos de idade, ele tem direito de ter acesso aos autos de sua adoção. Por quê? Porque é um direito da personalidade conhecer a origem dos meus vínculos biológicos. E isso pode ter razões médicas. Esse direito ele pode ser eventualmente exercido antes dos 18 anos, havendo justificativa, tá? Ó, e assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica, certo? Últimas informações, gente, antes só de fazer aquela diferença entre a medida de proteção e a medida de socioeducativa. Quando eu falo também em adoção internacional, lembrando, prazo máximo de estágio de convivência de 45 dias, mas o juiz pode modular entre 30 e 45 dias, tá? Então, o processo de adoção, ele deve acontecer dentro do prazo de 120 dias, dado o início e o fim. Claro que na prática a gente sabe, né, o juiz ele pode protelar esse prazo, havendo justificativa, mas a ideia é que ele seja o mais célere possível. Agora, para finalizar, quanto às diferenças entre medida socioeducativa e medidas protetivas, vamos lá. Algumas medidas protetivas, elas estão previstas no ECA, mas o juiz ele tem liberdade para adotar outras medidas protetivas que ele julgue necessárias, como o encaminhamento dos núcleos familiares para tratamento, né, como a terapia compulsória, como cursos de parentalidade, enfim. O juiz pode adotar a medida que lhe parecer mais razoável, incluindo a suspensão do poder familiar. As medidas socioeducativas, ao contrário dessa liberdade que o juiz tem na medida protetiva, elas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E elas consideram-se como um rol taxativo. E estão previstas lá no artigo 112 do Código Civil. Elas consistem em, por ordem de gravidade de preferência, advertência, obrigação de reparar o dano, a obrigação de reparar o dano pode ser cumulada com outras, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas de proteção previstas no artigo 101. O que a gente tem que lembrar? Quando se trata de prestação de serviços à comunidade, isso é uma coisa que a FGV gosta, não pode jamais, nunca, sob hipótese alguma, se equiparar a trabalho forçado. Prestação de serviço à comunidade não é trabalho. Portanto, não pode uma medida socioeducativa forçar o adolescente ou a criança a trabalhar. E também não pode haver analogia, né, ou se considerar uma prestação de serviços de trabalho, uma prestação de serviços à comunidade. E ela vai ser modulada para que se adeque à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Então, lembrando que as medidas socioeducativas do 112, elas são taxativas, diferente das medidas de proteção, né, do artigo 101, ó, vou chegar aqui para vocês, que são meramente exemplificativas, tá? Então, temos aqui o artigo 100, ó, na aplicação das medidas, levar-se em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Tá? E aí existem princípios que regem a aplicação dessas medidas e que, e aí a gente encontra alguns desses princípios aqui, ó, proteção integral e prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público, intervenção mínima, né, proporcionalidade e atualidade, enfim. E aí nós temos aqui algumas medidas, ó. Verificada qualquer das hipóteses, a autoridade poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, as medidas de proteção do 101 são exemplificativas e as medidas socioeducativas, elas são taxativas, certo? Então, com isso, finalizamos essa nossa super revisão do ECA. Claro, lembrem-se, né, de assistir a aula, para quem é nosso aluno, assistam a aula de ECA.
Trabalhamos muito mais conteúdo lá. Nos vemos em breve na nossa super revisão de véspera, passaporte OAB. Estão todos convidados e convidadas. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Bons estudos e arrasem na prova.